Dari dia telespectadores na Radio 20 Serhoto, muito falou Jana Rodrigues. Vamos ao Irlesqueira. A mim chama que tô Serhoto durante a hora sida nyalaran iha programa Café Dader. Dia malu ko 20 sa telespectador sira by disangohe ito hati kata kloron dalorua kusi sumana ida nyalara ami spira kata koto ita botan ko sound dia na fatih hani sami studio. Na fatih mo sersek to agora ni mesak ami fet det. Na fating amin. Nós estamos bem o programa Café da Deira, amigos, certo informação beta bot sira liu jornal, nebe kami preparationa e halorong ohininya, é jornal rua, nebe kami sele beta bot sira com banyak informação, hanesa um jornal Timor Post, nomos Daily Post ninian. Nebe bada hulu kusi Timor Post ninian, ni headline news maka ex-membro governo Balu narantama lista indulto. Oke, Antônio headline news si Diário Timor Post. Itu continua fali Daily Post atau hanesa? Mas bem, botar nem a conter informação, então botar bela basic de hatene. O se dili pos headline se birisa ngohi, es governantes na intolu se heta indulto. Hanesan, quase hanesan informação, quase hanesan. Ok, tu irmã hemos informação husi Timor Post niang, maka governo husu companhia Hotel Timor en Sul compri lei Timor. Ok, ida continua na fating at hanesan, gahanesa. O hingloron ikus Hotel Timor apresenta relatori ba governo. Nebe quase empresa ser rodo tem que tuir lei nebe que iha, tem que tuir lei nebe vigor here. Estado Timor-Leste. Ok, tu irmã usa Timor Post niang ihamos informação seluk nebe kuliah kona ba caso kuluhong MP acusa de suspeito na rua. Ya, itu continua na fato si Diário Daily Postnya, hanesan kaju kuluhung hen julgamento. Ok, dan mais ou menos informação, nebe que preparado o si diário ruaninha, nebe hanesan babain café da dermo sei hato baita botsira kona ba movimento rodoviário, nebe que se hato o si tene polícia nacional Timor-Leste, kona ba situação rodoviário baloran ohininian, nebe ba telespectadores novintes radio televisão Timor-Leste tabaha mutu beto PNTL e a quarter geral. Dia obrigado belum Erlia nomos belum jana iha estúdio mínimo jam ida der dia mos ba malak telespectadores no 20 radio televisão Timor-Leste amutuk fali ho ami Polícia Nacional Timor-Leste husi direção trânsito iha Centro Operação Nacional Quartel Geral Kaikolidili dia ba malak telespectadores no 20 radio televisão Timor-Leste anesan itu utu atene kata movimentação rodoviária lá makas teve susilorong balor inune dalam rumah musu engrafamento naton mos acidente nem beita lá espera. Também tem marasik mos deu que a consciência o de conduz transporte público no mos transporte privado. Até tem completo liu com a movimentação rodoviária. Nem beoras ne lauda da nia capital Dili e tá acompanha hamutuk e a câmara CCTV Polícia Nacional Timor-Leste nem be maka coloca ona. Turmai tabahare imagem e a delta hudilar. Maluk telespectadores no 20 radio televisão Timor-Leste tare movimentação rodoviária para transporte público no mos transporte privado. Usi rotunda Elemloi ni amai iha delta hudilara ino mos si delta hudilara ni ambai iha Elemloi movimentação rodoviária lá normal e tare usi delta hudilara ni ambai iha berpite movimentação rodoviária para transporte público no mos transporte privado lá normal. Dia kita hakat filafali ba iha Kaja Eropa. Maluk telespectadores no 20 radio televisão Timor-Leste tare movimentação rodoviária para transporte público no mos transporte privado. O Hotel Timor nian mai iha Kaja Eropa movimentação rodoviária lá normal. E tare usi Kaja Eropa nian ba iha Largo Lesidere no mos usi Largo Lesidere nian mai iha Kaja Eropa movimentação rodoviária para transporte público no mos transporte privado lá normal. Dia kita hakat filofali baia cruzamento beno. Maluk telespectadores no 20 radio televisão Timor-Leste e tare movimentação rodoviária para transporte público no mos transporte privado. O si justiça nian mai iha cruzamento beno movimentação rodoviária lá normal e tare o si palácio nian mai iha cruzamento beno movimentação rodoviária para transporte público no mos transporte privado lá normal. De kita hakat filofali ba iha rotunda Mercado Lama. Maluk telespectadores no 20 radio televisão Timor-Leste tare movimentação rodoviária usi que colinia mai rotunda Mercado Lama movimentação rodoviária lá normal e tare usi lapa-lapa nian mai iha rotunda Mercado Lama movimentação rodoviária para transporte público no mos transporte privado lá normal e tare usi Mercado Lama nian ba iha audien movimentação rodoviária lá normal
Itareu si rotunda Mercalamanía ba iha Balide, movimentação rodoviária para transporte público, não mostra transporte privado lá normal. Dia kita hakat fila fale ba iha rotunda halar. Maluk telespectadores no 20 Rádio Televisão Timor-Leste, tare movimentação rodoviária usi Balide nian mai iha rotunda halar. Movimentação rodoviária para transporte público, não mostra transporte privado lá normal. E tare usi lahane nian mai iha rotunda halar. Movimentação rodoviária lá normal. E tareu se TBC nem a mais rotunda halara. Movimentação rodoviária para transporte público não mostra transporte privado lá normal. De kita hakat fila fale ba iha Escola 4 de Setembro. Maluk telespectadores no 20 Rádio Televisão Timor-Leste, tare movimentação rodoviária para transporte público não mostra transporte privado. Se obrigado barak nian mai iha Escola 4 de Setembro, movimentação rodoviária lá normal. E tare se Balide nian mai iha Escola 4 de Setembro, não mostra se 4 de Setembro nian ba iha Balide, movimentação rodoviária para transporte público não mostra transporte privado lá normal. Ila iha engrafamento iha faten refer. Deki dane maka movimentação rodoviária ne beita harana iha Câmara CCTV Polícia Nacional Timor-Leste ne ia mostra karakfone na faten ba malu condutores ba transporte público não mostra transporte privado. Ini Ratu Sai Silma controla condição viaturas e tem que lori documentos, incluímos carta condução. E que tal tem que cumprir os sinais de trânsito, não mostra regras de trânsito. E o motorista sira o enira conduz motor com cuidado e tem que tacar capacete o enira mus acidente bila salva itu botsir na vida. Dia kita nem maka informação badak atau sihau agente Maria Madalena da Assunção o fila hikas ba estúdio mínimo jam. Ok, dan ini informação pada ku si tana agente Maria Madalena, nabi kehatona informação com a baroda viário baloron ohiniang. Nabi telespectadores no 20 sana sampai bang segmento segundo estamos se apresenta beta bot sira com a baloron ohiniang kita kulimas com a feto Tapi microfone itu hanya tinggi ia mos feto. Nabi orsira dam, amis se convida e tane baina kada nabi ke se kuliamos com a ba uinsa sai dona de casa, no mos nimos belefahe mos nia tempo baiha ni carreira. Nabi telespectadores no 20 na patinha programa Café da Deira, amis se fila hikasmai. Siapa yang paling mengenal aku? Dia yang berjalan bersamaku. Dia yang merekam semua momenku. Dia yang melihatku bersinar. Dia yang menyaksikanku jatuh. Siapa yang paling mengenal aku? Dia yang mengabadikan dengan jelas semua kebahagiaanku. Dia yang mengerti dengan jelas perjuanganku. Siapa yang paling mengenal aku? Hanya dia yang paling mengerti aku. Be clearly perfect with Vivo V7. Full view display 24 megapiksel, clearer selfie, perfect camera. V7. Madalena, Carlos Pereira, feto ida nessa feto qualquer ida e as Timor Nelara, além de a dona de casa vai no serviço meio havia atividade de grupo, atividade de esporte, atividade social, atividade de malu feto malu se não a cara que aprende, a cara que partilha, se a cara que tem então quando vai mais a muito tudo de programa Café da Deira
iha rádio televisão RTT. Ok, dan ima kabido bara kita nabe kita hareona, kona ba senhora Madalena Cardoso, nabe que niamos ia profissão ia carreira, niamos ia carreira, namos além de nene niamos sainha dona da casa, ita tene kata dona da casa ne botna toda nos. Hata ita fahe tempo hoka ita ne carreira ou profissão nabe kita ia. Nebe studio ta tende klutan kona ba experiência hoje senhora Madalena P. Carlos Nenian, ia studio Museu Resistência me convida senhora Madalena. Bonita foto do museu, né? Cameraman será contente. Bom dia, senhora Dia Calé. Ok. Sim, senhora Dia Calé. Dia kita buat dia Calé. Dia. Corona de Tlian, presiden sa. Preso, né? Representa ina né que diagnos. Ok, sim, senhora. Karek ihaloron ohin ini ya, baseado betene tópico no bege segulia com aba talento no bege sumik iha uma. Nebe karek itane telespectadores no 20 sermos a carcatene, mais ou menos baloron ohin ini ya. Ita kulia com aba dona de casa no talento e carreira né, tabot bel hak tuire to tabot ne biografia. Mais ou menos vai ter telespectadores. Obrigada a todos, vai te botar bela lori hamane privilégio ida. No agradeço a telespectadores na atenção e a fatene kata responde te bot nia pergunta né. A tu dihan kata a kona currículo né, kona bahar ne biodata né, tem conta os moris mai né, horas tolong lah hutu. Né be hau né hau hola klaran det. Tambah sana hau Timor Wandone tempo na ba tina hirakliu ba hau heta bolsa de estudos, hau estudei Jakarta, depois ia na ba hau ne oan Moris, hau hau ne vida, hau escola ia Universidade Católica de Magé nessa uma das bolseiras do Timor, governo antigo né. Depois hau escola durante escola hau fote ramo na be lá ia relação hau na profissão agora. Ramo né, quando ele vai recursos humanos ou gestão de recursos humanos. Mas bem também hau e a princípio ele não gosta de ler, gosta de estudar bara, gosta de aprender ela det, bahau né aprende a idade, lemos a idade e então hau né itu você deve hak fora que não sama hau ramo ida pois hau profissão sei falei. Também hau é mais da mosca tak hau ne vida né hau tete kata omores né. Buat nabe hoje eu lebel contente né, eu tenho que estudar, tenho que aprender, tenho que reta e buat importante né, ita tem que buscar oportunidade, essa oportunidade vai buscar ita. Também enquanto a escola, a mos aprofunda os conhecimentos de língua portuguesa, também a escola vai ler portuguesa, depois a forma tia, a formada tia, a sai a curso não tinha, lolos tinha Lima, enquanto a trata a nuances rumores de dar ida rua tolo, ida rua, a bela sai a licenciatura exato. Hotu tia, hau descansa enquanto hau descansa uma hal batida, então hau começa a estudar hal serviço, aprofunda para mais ler livros na BNB, onde hal busca serviço, tamba oportunidade de vida, tamba lá serviço, então hau começa a ir a Jakarta, maladu ia colher português, Ronald é uma busca tradutor, busca cena, oi hau aproveita a oportunidade de uma casa, e anda vai conta de hau serviço dia, hau começa na Bama, hau foi sente katak, embora hau ne curso ne gestão recursos humanos só trata uma organização de empresas, mas bem a paixão é valeu te bater que doctor teves. Também lifu anda bem gosta, ou busca oportunidade, quando bater anda bem mau sonoi, ou tem que halo paixão, halo alegria, halo contente para retar resultado. Mais ou menos essa maneira. Depois, has continua a escola, retentar, tá o serviço ainda 17 anos. Em o serviço é a instituição diplomática ainda, na bem aprofunda ali em português. Depois, há quando a escola de Magé, há maciça universitária. Depois do serviço da filha falava, há no professor será lá também até ensinar. Oi pá, agora nem mais americano não é a professora português. Há uma em português de Magé. Passava agora na Universidade Indonésia. Ok, senhor kuliah kona ba gosta lei. Ia da hobby ser selo além de lei. Há um hobby macne. Viagem, organiza eventos, há gosta temos organização. Organiza uma larança, organiza organiza eventos, nem há paixão bot mané, há viagem, organiza eventos. Há desporto uma casa, há gosto de desporto, há jogar basquete, não mos há capoeira,
Ya sudah. Capoeira. Que tal limar? Capoeira. Isi mamar itu. Ya napa agora destua terá. Agora, mas a cara a tu coco na fatin bela. Se hala, se treina ni básico sih. Sim, senhor Madalena, karek liga ba itabot na carreira. Badahuluk itabot halau itabot na profissão. Hanisang além de itabot mo sai sa dona de casa. O insato sai tempo. Difícil kala ba primeira vez halau botir. Não sei. Botou tudo e revira né até tá resultado lá é ir que fácil. Fácil é monos lá lehan, mas lá é medem reta monos lá lehan. Então enquanto a dona de casa, halo né, então moi haudian oportunidade o paixão. Halo betul tem que gostar, tem que organizar. E tem yang karek tu ir rona ya kampus né tem que fazer e tem be otak né, e tem brain direito, brain esquerda nessa. Então, também eu gosto de organizar, a base né, eu gosto de organizar evento. Então, botou tudo organizar. Tudo organizado, uma sira lá horas, bela conta de uma da dessa hader tu kat para tam serviço tu qualo, enquanto serviço né halo lá e a instituição cantor lá bela tama internet halo para serviço selo bela le bela estuda, gera tempo né tem que ir ansane, é muito tudo atene, feito timor tudo atene, então feito quando uma cainha na dona de casa uma quando atene né tem que atene, mas halo atene, halo yang halo sente né halo ia batir que tem conta do né. Hani força de que lá para. Organiza de sangue, né? Organiza os navetos na verdade. Às vezes levar se hari hal matatia. Ni han sama no kar kini né? Só que é melhor tuir hani antama ni hani jeito do né. Kar maroma for natureza hani ama no né. Tam hal gosto organiza, hal tem organiza. Ira neret. Sim, cara que tá colhe quando ba itane hobby, itane carreira, não mostra itane profissão sa dona de casa, né? Retamos apoio o itane lá e macabot todo sai sucesso. Durante né, tabot itane apoio. Claro, e uma laran tem que ir. Tem que apoio se cabem, tem que apoio se família, tem que apoio o tamo no né. Senhora Ida, quando nia sai a dona de casa cara bahasa selo que ibu rumah tangga, ni nunca bela reclama de se ni cabem ni uang ser hal tini nia mak tem que dona de casa has livre feito na tem que atene estratégia de halo tuir ni cara que bela apoia nia. Ida nem sucesso uma lara. Ok, nema bye itu senti kata kemana senti yang peto seri umane dan serviço lá ia baru tem mas lá ia de hanesa dona de casa da wan hira talo que mata a senhora de totaka mata ita serviço na fatin los kles senhora é vontade de serviço ia boto toti hanesa dona de casa ia tan le foi na tatete hau hatel provérbio de e uma larang quando uang moras ina moras cabing moras ida de moras mas quando ina moras mas tam ser ni kakutak ni hanasa máquina de organizar uma larang mas dia kalau uma larang falha ou nunca bela hatel to ne cabing maksala tem que kita niang ita tem que organiza se ita tem organiza los de mana sira la los mas feito makakutak uma larang ni feito máquina uma larang ni tem organiza boto tu suli ne hansa ne mai boto pasti lá dia. Tapi banyak tarik kata orang lamos apa lamos kabar antane iha kotuk nih iha inang nebe ke suporta makase makina makase sai ni batir dia be mana de sucesso ask who is behind him sema ini kotuk ne pergunta tem que ir orgulho how you orgulho da kuliah você tambah iha ocasião dia 12 né é celebra dia de mãe né internacionalmente how acho que né bahau privilégio da kuliah partilhar uma experiência fatina né. Sim, cara kita kuliah ita tena na telespectadores no ouvintes servos atena na quando a senhora Madalena ne biografia o serviço no moço se profissão malara ninya a mim ita bot nos conhecido hobe low profile tamasira gosta haraika la gosta cara que hemos de repente cara que hemos de repente ai tamasira makbulu senhora Madalena imagine sim tamane primeiro halat kuliah las lugasne media desculpa, e a tendência expôs é bem conhecido lutang. Né, às vezes haluan tem ser que ia dar talento que outro lá do ia pesquisa. Segundo, how hanessa low profile tamasera, né, amni fetido né. How ne on sira han família melaran con husu, e minha família tipo sera hotot hatang low profile. Tamane. Amin a princípio oni asang mahaturo lo lefuan. Jadi oi mai dalang hanon fetam kuliah kartara ni hatetirang mai remember label ia no action talk only tem que more action and talk less dia tem que ação magbarak dia menos ida nem tem moto main ketal bawa sudah kuliah ida ne moço se o ansira ela precisa expose ainda ela precisa ema makatene o halo ita botalo husik ema mak valor lali kita mak baturan dia ne iran ne kuliah barak asang lah ya sang kosong bunyi nyaring ne língua alemãnya sim deve ter terus no ambiente estrada televisão Timor-Leste interessante teve essa tatina com a senhora Madalena nia experiência ou nia bot barak ne bekan neste fahe baloron ohin iniang deve ter telespectadores no ambiente estrada televisão Timor-Leste a me se fila ikas mai depois de publicidade tu irmai
11 Pro. Loke aplikasi Hotu Hop Finger Touchscreen ID. Telefone qualidade dia com formato mihis nebe facilita iha atividade. Usi kamera halsai foto mos. Ron música. Kalais hetan telefone Vivo 11 Pro. Finger touchscreen ID. Perfect suit, perfect moment. Vivo. Siapa yang paling mengenal aku? Dia yang berjalan bersamaku. Dia yang merekam semua momenku. Dia yang melihatku bersinar. Dia yang menyaksikanku jatuh. Siapa yang paling mengenal aku? Dia yang mengabadikan dengan jelas semua kebahagiaanku. Dia yang mengerti dengan jelas perjuanganku. Siapa yang paling mengenal aku? Hanya dia yang paling mengerti aku. Be clearly perfect with Vivo V7. Full view display 24 megapiksel, clearer selfie, perfect camera. V7. Ouvintes na telespectadores que estão na fatem iha programa Café da Dere. Então hin kuliah ko na ba café, iha mini mesa mas iha na café. Mas bo hin balo depois de briga, mas café nem midar galai. Senhora Madalena hatas ne, lali kita mas midar mas jek tama ami nang hira hine midar nanis dana. Believe jana Tambah manis nanis. Sim, senhora. Ita fila vai ter tópico lorong ohin ini yang Hansa ohin, senhora dia una katak be senhora além de sair nos dona casa sair sa tradutora. Ita tem katak tradutora né. Profissão bem difícil ter tempo também. Ita tem que translate bot na be que ema bot tidak nia hanuing. Nebe bot ne torang lá, mais ou menos. Ita bot na experiência área tradutora iha língua hira mas kita bot domina na. Hau ni língua domina, abel kuliah tem que orgulho kata hau domina tetung Hansa ni dia. Hau domina português tama desde que com a escola hau nia latar belakang makan background no português. Inglês, claro, língua internacional. Espanhol, sim. Francês. Depois, sabe, bela até kata, how domina hanilian rainha Mumbai. Né, dia fazer né, e a momento determinado, tamba treino, tamba experiência, how bela traduzir na bela how tradução consecutiva nessa mana kuliah tem uma tradução né, mas how né especialmente uma tradução simultânea. Mana kuliah trocar microfone, mana kuliah how lá tu direito traduz. Diferença de minutos, né? A especialidade, mano. Na intérprete, tá uma tradutora, vários documentos, mas do outro ano nessa intérprete tradutora nessa. Ok, então língua barak é? Língua barak na be que senhora domina. Mais ou menos. Mais ou menos. Durante ne iha evento bot rumah ne be kita bot hodi evento governo rumah ne be kita bot consegue halo translate bedane. Se evento governo em Timor, Laos, sida toy sida be gosta expose para né. Mas cara sida na se black and layer behind the scene, acara barak tá temos mal halo. Ministério Servasane tama saida. Interpretatura te oyen sama tek falo interpreto. Jadi audiência na vai makulia ita fato em cabine que amlare kuliah emaron tahu equipamento sene tahu tilo otot kuliah. Mas be com a profissão lolos, how ihan profissão, how tradução experiência barak itu. How primeira vez how senta kat how tradutora unik né. O hira é Jakarta, sira bola how traduz para presidente da agora site na Brasília, presidente Lula. Depois ne tuir na emareta ne tenu sai me malabana na o turno no low profile mas ema buka. Tama oportunidade hatu do tena to. Depois halo tradução interpretação do presidente Portugal Cavaco da Silva. No, ora sai da ita rehna ba senhora. Oh, na ba ne foi na Kaubani. Foi na Kaubani acompanha o presidente Itania. Presidente da República. Lor ne hau interprete ha palácio. Acompanha o presidente ba de hasoro visita de estado ne ma traduz basira ne ia parlamento ne lor babai. Quando é mais estrangeiro, será barra presidência, how tem que não traduz. Na base, na base é credencial. Embaixador Malásia, jadi hanu serviço medane hanu kenaran lor medane. Sim. Sim, essa senhora de hang, senhora nesse serviço lá, hanessa mos ita é média. Kata ema na beque de belakang layar ne sucesso se evento rumah ne sempre essa senhora será maka
Be, ne makas liu. Push liskot. Push Kan? makas. Nem parlo se lhe pôr o hare mane sucesso se me conta. Ita feito bele kot mas ita mahal sucesso bot. Sai ita feito bele wala bel mulis. Kami kita kami feto ni dem fraco mas kami ni 40 tepteves. Sim, senhor. Senhora, karek ita hare ko na ba talento ne beta bot sira iha rasik. Iha durante ne. Hahu ulu kereska ita bot ne ita hansa oi ita reka kita bot ne background sekolah ne. Recurso humano. Manos Mas bet patient halai fal bat tradutora. Tradutora do close. Ne. Ne ata tete kata não né. Buat ne natureza, mungkin alamiah né. Mas ita emang morus ne tem que ter oportunidade. Nunca tem que flexível, né? Hau ne fetiu asli original, hau emang flexível teve. Se hau curso ida ne mas hau areba peluang ka oportunidade lá dia que tem que sair, mas buat ne idida com imores, né? Enquanto hau conta o hindi hau ela railiur, enquanto hau escola, hau na formação ho bahasa kau buat selo, tam hau ne gosto de ler, estuda sampingan, escola kala, estuda loro. Nebe hau aprofundamos, enquanto hau curso lá aprofundamos em língua portuguesa, tam hau escola vai ler que é língua portuguesa. E depois oportunidade, tam consegue já fatim que maroma com esfodala, expose, expose tamba. E finalmente hau sente ok, hau pensar interpretação hau gosta de, tam hau que gosta de comunicação social, hau comunica todo. Da importante liu, hau gosta de ter essa partilha hau vida, hau experiência não me gusta, hau ida nele. Tam ne hau gosta de comunicação social, sim. Hau gosta de comunicar. Sim, kari ku ita bot ni lefuang, kari ku ita ni malu siret ni ovinta siret uma musa cargatene kona ba unsa ita bot bila meneza tempo bila aprende bot barak, Por exemplo, holingo po profissão na bekita bot iha, atividades se uma na beke barak tebes, kari kita bot halo horário ruma para ita bot mantém horas na bekita bot termina. Sim. Horário teoria lá ia, mas hau usik bot ne sulinde, ita ne dia ngalir, hanesa. Quando hau tama formação, hau nuam primeiro mores, hane ni amang sekolah dader harus sekolah lokrai. Enquanto maneca mai uma tobana lokrai kita 2 horas tofel menet kan harus estudar harus serviço, não é? Pois a dader bana, você tem que ter organiza. Lali ka kerek teoria. Ita tem que educar ita ni arrasi. O cara que tá resultado dia kita, boto todo no halo não tem formato. Fokus é importante teves. Jadi os fokus né, hau teni tu kira mat foha no susbe ida né, o antoban hau halai na baturun lale, hau organiza kalambot. Hau estuda dia que nem kalambot. Caben toba ou antoba é uma malara be. E tem empregado malara se toba. E nem hau estuda né dia tama de be. Não sabe. Teves né. Nem estuda né toda der e hau nem experiência que tá durante a escola cabenai ami ida garua de. Hau o anurak. Notas quando sai me hau los gaba. Mas kata orgulho kata sirva quadra ai butina de notas ne as tama ser later ser toba do corte as estudar tama ne maneira organiza tempo Memang ya horas estudei mas hotu dia descansa itu bot house to meia noite uma hora para dia sang de rana sene inang hototo iha ema inang hototo feto librita ne fet mal tu mostro hototo ne guerreira ser lutadora mas idida que ne maneira mungkin talvez ida ne kan mora sa uni sin kalahan privilégio né a ne força de vontade ida tan hau tet bahas nuansa força de vontade itu tem que esforço né halo duplica la belera ya maknanya tona unus la liha ma tona ne nunca bele tem que rebatir ba oi hanu indo lali ke plano marbal tem que atender organiza tenia Ok, itu klik kona ba atividade di barak ohin senhora dihan gosta halo viagem. Ohin sa pahe tempo viagem oito bolsa na carreira. Ok. Viagem, hau serviço lá agora, hau nuansa hau escola na hau tet pom. Serviço fulane hau kakuta kole. Fulane antes na planeta na mai timor, mas era bom siraka. Ba visita rateka ou então viagem baliur. Viagem baliur né para casa hau privilégio, hau como serviço estudante diplomático da e embaixada Portugal Jakarta. E não vai serviço lá né moto tá em português. Funcionário hau também tá em português. Então se eu tô no curso tintina hau kau magba. Hau bate mas hau no universidade Indonésia. Eu Portugal né viagem. Depois de né como hau gosta de ter viagem, hau organiza viagem. Hau organiza viagem para Israel, Orema, Timor, Ansera, hau bas tour leader, mas bota né, hau tem que ter organiza. Agora hau serviço tem, fulano hau tem que né, fulano tem que né. Tina não tem, hau tem que target. Quando tem target, olha focus bota todo sai dia. Itu tem plano, Bot não tem plano antes, não tem que o satu meneza tempo na beque dia. Da viagem asli mak hau orgulho teve saber partilha que hau bahas tour leader Lori Timor grupo ba Israel, a Terra Santa. Ok, sim, senhora Madalena. Cara, interessante ter TBC, vai estar tendo bot barak liu com a senhora Madalena, a sua experiência, o seu manejamento tempo na beque dia que TBS, não halo sucesso barak uma lara, não mostra na carreira. Nebe telespectadores novintes que está acessando
televisão Oing, e tatatende klitan ko na ba Senhora Madalena, ami sei fila hikas mai. Vivo 11 Pro. Bloque aplicação Hotu Hok Finger Touchscreen ID. Telefone qualidade dia com formato mihis nebe facilitite iha atividade. Usi kamera hasai foto mos. Ruang música. Lais hetan telefone Vivo 11 Pro. Finger Touchscreen ID. Perfect suit, perfect moment. Vivo. Telespectadores ouvintes Radio Timor-Leste ita iha na fatinga programa Café de Der. Ba ouvintes irhuto no telespectadores serve matu halo viaje. Iha klima na bema iha mudasi ita na sound ni ita bosra karhate ni lutan ma ita muto ko ita ni Belon Judith Jimenez iha dirasang meteorologia e geofísica. Belon Judith. Dia obrigado Belum Jana no Belum Early e Estúdio Mini Museum de dia com ouvintes telespectadores no Rádio Televisão Timor-Leste. Hamutuk fali Direção Nacional Meteorologia e Geofísica. Ao celuri maluk sira bare condição do tempo e a 12 municípios inclui Raiwang no posto Atauru. Geralmente ia direção quase kaluhan takahutu. Maybe ia parte balong acontece udang. Ia valorai kaluhan continua taka e possibilidade acontece udang ia território toma. Território toma kusi fraco to moderado. Tuir mai hasolori maluk sira bahare imagem ia município dili ho condição do tempo bawing lorong yang. Ia dader kaluhan taka ia valorai udang. Anihu velocidade de 18 to 27 km por hora, no temperatura mínimo 25 e máximo 30 graus Celsius. Idanema condição do tempo e a município de linha, Tirmai itahakat ba município Liksa, ho condição do tempo ba uhing lorongnya, iha dader kalohan taka ia valorai kudang, anihu velocidade 9 to 18 km por hora, no temperatura mínimo 25 e máximo 30 graus Celsius. Itahakat faliba município Ermera, ho condição do tempo bau em lorongnya, ia dader kalohan taka ia valorai kudang, anihu velocidade 9 to 18 km por hora, no temperatura mínimo 18 e máximo 24 graus Celsius. Itahakat faliba município Waileu, ho condição do tempo bau hing lorongnya, ia dader kalohan taka ia valorai kudang, anihu velocidade 9 to 18 km por hora, no temperatura mínimo 18 e máximo 24 graus Celsius. Idanema condição do tempo ia município Waileunia. Tirmai itabare falia município Wainaru, ho condição do tempo bau hing lorong, ia dader kalohan taka ia valorai kudang, anihu velocidade 9 to 18 km por hora, no temperatura mínimo 17 máximo 24 graus Celsius. Itahakat faliba município Manatutu, ho condição do tempo bau hing lorongnya, ia dader kalohan taka ia valorai kudang, anihu velocidade 9 to 18 km por hora, no temperatura mínimo 24 e máximo 30 graus Celsius. Itahakat faliba município Baucau, ho condição do tempo bau hing lorongnya, ia dader kalohan taka ia valorai kudang, anihu velocidade 9 to 18 km por hora,
no temperatura mínimo 23 e máximo 29 graus Celsius. Idanema condição do tempo e a município Baucau Bauhing Lorong. Itahakat Faliba município Vikeke. Ho condição do tempo e a dader Kalohantaka e a Falorai Kudang. Aniu velocidade de 18 a 27 km por hora, no temperatura mínimo 22 e máximo 28 graus Celsius. Itahakat Faliba município Laute, ho condição do tempo Bauhing Loronia, e a dader Udang e a Falorai Mos Udang, aniu velocidade de 18 a 27 km por hora, no temperatura mínimo 21 e máximo 27 graus Celsius. Tirmai tabare faliha município Manufahi, ho condição do tempo Bauhing Loronia, e a dader Kalohantaka e a Falorai Kudang, aniu velocidade 9 a 18 km por hora, no temperatura mínimo 19 e máximo 27 graus Celsius. Itahakat Faliba município Kovalima, o condição do tempo Bauhing Loronia, e a dader Kalohantaka e a Falorai Kudang, aniu velocidade 9 a 18 km por hora, no temperatura mínimo 23 e máximo 28 graus Celsius. Tirmai tabare faliha município Bobanaru, ho condição do tempo Bauhing Loronia, e a dader Kalohantaka e a Falorai Kudang, aniu velocidade 9 a 18 km por hora, no temperatura mínimo 21 e máximo 28 graus Celsius. Tirmai tabare faliha Rayoang, ho condição do tempo Bauhing Loronia, e a dader Kalohantaka e a Falorai Mos Kalohantaka, aniu velocidade 9 a 18 km por hora, no temperatura mínimo 24 e máximo 31 graus Celsius. Ikusliu itabahare iha posto Atauru, ho condição do tempo Bauhing Loronia, e a dader Kalohantaka e a Falorai Mos Kalohantaka, aniu velocidade 9 a 18 km por hora, no temperatura mínimo 25 e máximo 30 graus Celsius. Idanema condição do tempo Bauhing Loronia. Tirmai hasiluri maluk sira bahare condição lalorania. Condição lalorang hia costa norte o tasifeto, quase normal hutu, may beia parte rayuang amenta astang husi 1 até 1.25 metros. Tirmai tabare fali hia costa sul o tasimane, lalorang hia susi 1.5 to 2 metros. Ouvintes telespectadores no Rádio Televisão Timor-Leste, a mim massacre informa Fatimba pescador berkuik sira, tenha atenção e area fere tamba condição la lorong as. Husi Direção Nacional Meteorologia e Geofísica, Hau Judith Ximenes da Silva, se fila hikas ba Studio Mini Museum, hamutuko belong early no belong jana. Ok, dia kita nem informação na beca atona husi Belong Judith, husi direção Meteorologia e Geofísica, na behatona clima, na bema acontece a dois municípios, incluímos Raio, a bedi Sangoheng. E do telespectadores no 20 serhoto, que está sessão husi frequência nok na rádio na televisão Timor-Leste, também se fila hikas, depois se publicidade balu Tirmai. Siapa yang paling mengenal aku? Dia yang berjalan bersamaku. Dia yang merekam semua momenku. Dia yang melihatku bersinar. Dia yang menyaksikanku jatuh. Siapa yang paling mengenal aku? Dia yang mengabadikan dengan jelas semua kebahagiaanku. Dia yang mengerti dengan jelas perjuanganku. Siapa yang paling mengenal aku? Hanya dia
yang paling mengerti aku. Be clearly perfect with Vivo V7. Full view display 24 megapixel, clearer selfie, perfect camera. V7. Vivo 11 Pro. Lo que aplicação foto hok finger touchscreen ID. Telefone qualidade dia hok formato mihis nebe facilitate iha atividade. Usi kamera harsai foto mos. Ron música. Kalais hetan telefone Vivo 11 Pro. Finger touchscreen ID. Perfect suit, perfect moment. Vivo. Ya, obrigado sena fatenya programa Café da Der, hamutu ko senhora Madalena, Sim, senhora, kari kita ohin kuliah barak de otona kono baita botni profissão. Nebe, kari kanesa hau liga fil faliba dona de casa, Bai he uma larang ida inang aman saya nessa espelho da bawan sira. Nebe, mais ou menos, se te bot ne background estudo nebe que AC, homos profissão nebe que te bot iha da daune, foi impacto baita bot ni uang kale. Claro que foi impacto, né? Para o asrat saya nusa exemplo, né? Tem que mais sinama. Quando a minha halo batruma ho, né? A princípio moris nebe a minha e uma larang, né? Né, los para tu haturu date, mas bem a tu hasari halau família né o dia. Então educação né bahau importante te teves. Enquanto a escola ita bot sama exemplo, por exemplo, onde é o dia, o moris mas enquanto a escola bot ne tumba labarik, labar sehari. O ensino organiza ali ka batet siratene. Impacto makas mane. How forte teves priori valor quando a escola tem faz tempo horas. Quando notas mas por acaso hano ser sai me sila hare tambahau ho amang ami hanesa net sila hadang malu notas karena hau center orgulho cari hau hanesa exemplo basira né asa automaticamente tem que ser também uma lara ita halau ita nibira ita kia lavar se hare tu irita to hau la exige hau la tuntut mas be hau exemplo matur basira hanso hadiang lali ka expose o tinggal sa mai o tinggal sa nessa pai lai o halo dit hal me lavar se hal tuir e por acaso né acontece no malara orgulho tu teve sabihan katak dal bar kau dia bahano asira educação mãe o pai e tamoris na rico soine la vale hau na rico makne hau tawon kakutak o maten ka loren kakutak babuka tama mãe mos hanesane mãe hori kakutak buka makohi loran nessa imisane ai mas amla belas mãe lai tem que esforçar tem buka oportunidade exemplo la falta exemplo makamena e makara kaltir monne e graças a Deus o mara makne tulo mínimo de licenciatura na autoria. Quando eu bati graduação, eu halt falar no graduação, mestrado mas serbula kritan. Oh my God, mine. Tomara, am tuir tanpa. Ida halai turun, ida primeira halai tur kenas. Ya buka mani te bolsa de hal lai osant foto ngo ba escola boto na. Ida não. Take it easy, how se hal. Hari agora nemos concluído na dua, mestrado. Então depois se agora tu tuir tan sana mai. Sira na hirai agora. Feto hat na rua, feto hat né, hoto formadas ona ida tuir na hal né. Iha na minha mestrada, depois ser que buat barak, depois mana rua maka se escola ida rola medicina, ida rola direito e ela mana rua ekonomi. Hanoan meia duzidi. Então dia uang sera relax mama o papa lau briga dia atu dunia sana lah sira hari det mama o papa foi exemplo insa ori uang sera tuir det. Tambah sente kalau itla tuir hana sira ita left behind ita terkesar tama ita la acompanha sira kakutak sira bel turo ita mesat kuliah sira bel nyambo sira sa kelas unselo kan yang malarang. Então sira tem tama ita ni irama ida nema função inang ho amang e educação mo uang sira la bel exige for exemplo lali ka for teoria barbar la dia kira usal bar khala la konsuma. Nema bye-bye Emadihan yang buah jatuh tidak jauh dari pohon. Karena pohonnya kuat sekali ya. Tapi ini konfiansa uang ser betul mah bacur hati lu, laki lu salah saya sitnya lesan. Sim, karik idane interessante tertelis ba ami satu husu uma larang nih tebosnya ita botnya lain. Hari uma kain dan disiplina, tegas, otoriter o insa. Ami otoriter, ami família democrática. Mas be e a regra. Enquanto unidade que o hello umane o tu regra união, só lai out. Bem, não é que né? Desde que põe uma barca fora, rola barca 10 anos, começa 10 anos, a tensão começa na cara, alguém queres, ou mãe ou pai não há,
o lori narang a minha família nia o a minha tu regra tu sansa ne tem que até comporte sociedade liu hanu asa no toto nes ami low profile harai kan besi ni telefon filpam no action to kon le bele more action en le stop mo dia katsa kat pole bar kun jan terlalu berbunyi nebe o how no magne de tano mana buat hati yang kon na basir man Okay. Karek ansang Italia tifali by tabot ni Morris antes ne. Say maka saya hanya sa inspirador by tabot. Hodi tabot bele. Oh, hanya sa kalma ho organismo malarang haunina. Mas hanya serviço makas emo tudo de Hanoi han sonhama. Mas be centro hauni jeito ma hola nyaman tamba e foi exemplo de serviço makas lá para. 14 anos temos carta saiba for aí uma bisser ne. Tem tempo também hani rai. Da bahalo serviço na ne exemplo te teus bahal de la bele para. Põe até que eras dali da uso português pai. Quando é que você para de trabalhar ne até te bahal de bairo para. Dia quando ni mai bolo hau. Ni bahal ni ne se hari kita buat sel rumah. Lá kan mate me tu kor mate obana ne mau para. Memang foi motivação para De que me motivação ela mais liur, que masih ada memang sinta pai mai motivita na fate atau nune itamos bela pique na fate, baita ni orang no bewan sira, bas jovem sira hotu ne be magora dau que estem baixo la frequência rádio Timor Leste na mosia na rádio na televisão, ita bot seramos bela foto exemplo ne be que dia kan essa senhora Madalena hatu do maita, namos ba dona da casa sira hotu, se quando ia talento barak ne be makra ia le uma kare, bela oferecemos atau nune ita bot serni vamos bela halutur saída maita bot sira ia. Ok, sim, senhora Madalena. Karek husi sucesso na kita bosra ohin kuliah husi iha profissão, nomos iha malarang. Mais ou menos, ita bot durante ne desafios bot tidak hanya sai inang, nomos sai hanya sang berkarir, wanita berkarir. Desafios serma ita bot sur durante. Desafio ne hanya por exemplo, ita tem que quando ita lao hasoro tempo na beita lá consegue organizar. Ni desafio. Então ita tem que ter las iha hansa ne hamni vida ne halo opção. E daí há focus, mas quando ele lá havia tem backup plano né, tem que botar todo organizado. Já o desafio são só o tempo, só o rai. Primeira vez o desafio é o filho mais Timor né, fofão a carreira né. Então é uma fome tá rai ainda o insata também né, muito tomar abuto, é muito tomar manda, ou tem que ter na tama dela. Mas graças a Deus lá tem aquela buat lá o para a audiência sulin itu lá, lá liga hal demais, né? Tô fating o hilorang hau sente hau orgulho, hau ia no serviço fating, hau ia mana be fiar hau. Habala hal serviço ba contribui e layar ni kotuk ba progresso tenerainha. Que interessante bahamos akar husu senhora, mais ou menos obstáculo no desafio na be kita bota soro. Sali foi mak bye motiva ita bot. Hodi, it's okay. Bele lá na fating. Dada isto dem passa. Tem que ir segundo plano. Habawing. Tem que planning B, planning A, planning B. Hanya é religioso. Quando você acontece de maroma. Talvez o hilo são nelorong. Mas how nunca quase que how nunca desanima. Hansa que tinha lá na laira. How é mana que não é do nem. Agradece na fato buat também agradece. Também tekan cair filosofia de kata. Primeiro tem que how nia na vida. Sempre how é positivo. E daí how bolo atenção ba jovem atas nura que feito ansira. Nunca bela how é negativo. Quando botar uma toda man e que tá lolos não é cari. Também já né. La bela desanima la lais. So hansa nem te balaboi. Dan la bela hansa diambe. Ai tona ba kolena hei unha tenten hal kolena no sana tama físico kole beltova mas on plan de agosto le halo enquanto buat no halo dia ponhang halo contente e tama que mais de goza o que tinha sucesso né ela precisa é mais gava ela precisa estar televisão ela precisa estar aí tira tama hata tre how liu é mais da nem é mais da não nem ali how ma how bonto nem ma how goza buat no halo vida lá sim. Dia maluku ves ante las terores sira hotu si kundu na fating ho senhora Madalena baita bot sira hotu nebe mas tembah le frequência rádio Timor Leste programa Café de Dede ne ami se oferece baita bot sira hotu si horas tukualu totiha tukusia. Nebe nessa ohen durante a oração nilarang tamuto com a senhora Madalena buat barang nebe que nia fahe usa experiência prestação serviço ninia namos saya nessa dona de casa ida buat barang nebe kita rona nebe point tolo nebe que haukar meeting maka kita thinking positif e o satu beles menisa tempo nebe que dia namos do profile label gabaang barak label gabaang barak namos tem que fokus tam fokus buat tutu belah dia sim ne maka sa ohen senhora Madalena dia kata Ema nebe kuliah barak li dalam barak ne laiha asang laiha. Sama ni kuliah barak li ne tempo para kuliah no laiha asang. Tahunya tempo barak. Sama Rona ne nak kira kira kali daw
Santa de. Santa de. Nema senhora Madalena dia kata harona ohing antes ni kuliah kata durante hanu muris ne hala dum buka serviço. Wan hira ema maka hare husa na experiência maka ema bolo. My date. Ne tamba itane bazia ita experiência ne beke te iha. Nebe balorong ohing agresta terus senhora Madalena ne tempo fazemos experiência barak ba ita lorong ohing niang. Nebe la haluha belum jana mais ou menos itane programa ne realiza também te sponsor. Ok, vamos lá convir sa telesprodusir hoto programa ni sai sucesso ali também íamos parceiro sikoto. Kan itu senhora dia usi uang no mo samang nabe masai suma kaber ho rápido também ia feito sikoto ma for freestenia esforço tomak ba ito hoto. Ok, mas lalu hato brigada wain ba parceiro sir hoto nessa Polícia Nacional ba transitonya ba ilung serviço meteorologia e física ba diário nacional sira bahasa sahabat timor no mo ba parceiro sir nabe mamila konsega terminara am hato brigada wain ba ito bot sir hoto. Namos ba mua vitis hala na beke halo ita bonita balorong ohin niya. Ne bagreste pepe senhora Madalena ne tempo balorong ohin. Obrigada, Tepe. Okay, how eles quero namos. How Jana Rodrigues, hoy Professor supervisor Malo. serviço ba programa Café da Der, ami sei filhi ke selorong abang.